Eu estava meditando a respeito de um texto que está lá em Tiago, capítulo 1. A gente vai ler a partir do verso 1. Creio que o Senhor tem algo para falar com a gente hoje. A gente está vivendo um momento assim de... Tantas coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Tanta correria. Estava conversando ontem com uns amigos que... como mudou o nosso dia a dia nos últimos 10, 20 anos, né? 20 anos atrás, a gente não imaginava falar com alguém do outro lado do mundo de uma maneira tão simples como a gente faz hoje, por exemplo, né? Eu me lembro que quando eu era criança, eu ia com a minha mãe no banco e ela tinha que ir até lá para saber o saldo da conta dela. A pessoa, o caixa ia, pegava uma listagem enorme e olhava lá o saldo e anotava num papelzinho e entregava para ela. Se queria um talão de cheque, ela ia fazer o pedido, uma semana depois ela ia buscar o talão de cheque, que era datilografado, folha a folha, né? Hoje, a gente não usa mais cheque, mas há um tempo atrás, você ia no caixa eletrônico e retirava um talãozinho feito na hora para você. E eu me lembro de ficar impaciente de ter que esperar 3 ou 4 minutos para imprimir 5 ou 6 folhas de cheque. Como isso muda, né? Como a gente está num mundo rápido, com tantas opções, é comum você abrir o seu computador e eu, pelo menos, faço isso. Eu tenho, às vezes, literalmente 20 guias de sites diferentes que eu já abri e eu estou olhando todos ao mesmo tempo. Comum para mim, por exemplo, assistir um filme jogando algum joguinho no celular ou respondendo uma mensagem de WhatsApp. E isso tem tornado a gente pessoas com tão pouco foco nas coisas que a gente faz. Acho que, do que a gente tem visto, nunca se teve tantos diagnósticos de pessoas com TDAH como a gente tem visto hoje. Pessoas que não conseguem se concentrar, que precisam tomar remédio para ter foco nas coisas. Por que será que isso está acontecendo, né? Porque a gente tem sido treinado a ter um monte de informação ao mesmo tempo. E é muito difícil para a gente hoje se concentrar em alguma coisa. E eu estava pensando a respeito da nossa vida cristã, e como muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer com que a nossa vida cristã cresça, a gente se desenvolva, da gente fazer com que a gente aprenda mais do Senhor e tenha um crescimento espiritual, que a gente veja na nossa vida mudança de caráter, mudança de atitude, porque a gente, simplesmente pelo fato de a gente não conseguir se dedicar ou se focar a fazer alguma coisa, a se dedicar ao Senhor. E eu vejo nesse texto aqui da carta de Tiago, uma maneira dele mostrar para a gente o cuidado que a gente deve ter com relação a isso. Eu queria ler com você então Tiago capítulo 1, a partir do verso 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e de boa vontade, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ele termina dizendo o seguinte, que alguém que pede alguma coisa para Deus sem fé, é como alguém que é como uma onda do mar, que é agitada de um lado para o outro. Ou seja, é alguém que está sujeito a fatores externos para ser levado de um lado para o outro. A onda é levada pelo vento, né? Levada de um lado para o outro, vai e volta, nunca está no mesmo lugar. E ele diz que pessoas assim nunca alcançarão do Senhor coisa alguma. Ele diz coisa alguma, nada vão conseguir do Senhor, porque não são pessoas constantes. E aí ele termina dizendo, é um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Aqui ele diz o seguinte, que alguém que tem ânimo dobre, e essa palavra ânimo dobre é uma palavra só no grego, e ela só aparece 2 vezes no livro de Tiago. Parece que Tiago que cunhou essa palavra. E quer dizer 2 pensamentos, ou 2 almas, ou 2 espíritos.
Existe um comentarista chamado Adam Clarke que ele diz o seguinte a respeito dessa palavra. Significa mente dupla, vacilante, incerto ou duvidoso, de interesse dividido. Um homem de mente dupla, um homem que tem duas almas, que tem uma para a terra e outra para o céu, que deseja tanto estar no mundo quanto estar no céu, mas não consegue abrir mão do mundo e nem abrir mão do céu. Uma pessoa que fica pensando tanto nas coisas terrenas quanto nas coisas espirituais. Uma pessoa que não consegue se decidir pelo que ela vai lutar. Não consegue se decidir o que vai dar, ela vai colocar como prioridade na sua vida. Ela acha que ela precisa, que ela gosta dos prazeres do mundo, das coisas do mundo, dá atenção para as coisas do mundo, mas também deseja estar com Deus e deseja as coisas e a bênção de Deus. Talvez uma pessoa assim seja uma pessoa que tem muita fé para ser chamado de incrédulo, mas não tenha fé suficiente para andar de fato por fé. Essa pessoa, o texto está dizendo que ela não vai conseguir de Deus nada. Não espere conseguir nada de Deus, porque você não tem fé, porque você não se dedica, porque você não permanece. Tiago começa o texto falando uma coisa estranha para a gente, né? Ele fala assim: tende por motivo de grande alegria passar por várias provações. Alguém consegue imaginar você falar assim: eu vou ficar alegre porque eu estou passando por provações? Não é uma coisa natural da gente, não é verdade? Mas por que Tiago fala isso? Porque as provações têm um propósito. A provação tem como propósito revelar o tamanho e a força da nossa fé. A provação não produz fé, mas ela revela aonde a nossa fé está firmada. E por isso ele fala assim: fiquem alegres quando vocês passarem por momentos de provação, porque nesse momento a sua fé vai ser provada. E aqui ele diz o seguinte: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, que é algo que nós precisamos hoje. Perseverarmos, continuarmos firmes nas coisas que Deus nos chamou para fazer, continuarmos firmes no propósito de crescermos no conhecimento do Senhor. Um coração dividido só traz impedimento para que a gente faça isso. E a gente vê na palavra de Deus várias vezes exortações para que a gente faça as coisas com foco, que a gente não divida o nosso coração. Por exemplo, quando Deus deu a ordem, deu os mandamentos para Moisés, quando ele repete os mandamentos, ele fala assim, lá em Deuteronômio capítulo 6, versos 4 a 6, diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras eu te ordeno hoje, estarão no teu coração. Jesus repete isso quando lhe é perguntado qual é o maior dos mandamentos. Ele repete isso lá em Mateus capítulo 6, verso 24, dizendo assim: Mateus 22, de 36 a 37, diz assim: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Quando ele fala de todo o teu entendimento, ele não dá margem nenhuma para a gente dividir a nossa mente. Não dá margem alguma para a gente separar o nosso foco em duas coisas: em Deus e nas coisas do mundo. Muitas pessoas buscam a Deus querendo agregar algum tipo de valor à sua vida. Do tipo, eu preciso ser um pouco mais espiritual, eu preciso buscar um pouco mais de espiritualidade, eu preciso buscar um pouco mais a Deus para deixar minha vida mais legal, mais tranquila, eu preciso de um pouco de paz para minha vida. Mas o que Jesus está ensinando é que a gente não pode se aproximar de Deus com o coração dividido. Ele requer que a gente dedique a Ele toda a nossa força, todo o nosso entendimento e todo o nosso coração. Ele diz assim também, em Mateus 6, 24, que é o texto que eu ia ler, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não dá para a gente ser aquele crente Raimundo. Já ouviu falar do crente Raimundo? Que tem um pé em Deus e um pé na igreja e um pé no mundo. Que anda um pouquinho do jeito que a gente tem que andar com alguém que é cristão, e também não se
compromete tanto e acaba vivendo uma vida que não faz diferença onde ele está. Ninguém consegue identificar essa pessoa como um cristão de verdade. Jesus fala o seguinte: não dá para servir a dois senhores. Em toda a Bíblia, a gente vê o fato de você ter um coração dividido, ou ter o seu foco dividido, como uma coisa ruim. E ao contrário, quando a gente tem foco naquilo que a gente está fazendo, ninguém pode nos resistir. Em Gênesis capítulo 11, a gente vê a história da Torre de Babel. A Torre de Babel foi construída para mostrar o poderio daquele povo. Aquele povo queria buscar a Deus. E Deus falou o seguinte, Gênesis 11, de 5 a 6, diz assim: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que tentam fazer. Por quê? Porque havia unidade. Por quê? Porque eles pensavam uma coisa só. Por quê? Porque eles tinham um único propósito. Gente, nós somos chamados para crescer no Senhor, para conhecer o Senhor a cada dia mais. E se a gente não tiver isso como foco da nossa vida, a gente vai fazer as coisas meia boca. A gente conhece um pouquinho de Deus hoje, amanhã se depara com um tipo de situação que balança a nossa fé, porque a gente se comporta como pessoas que são como uma onda do mar, levada de um lado para o outro, porque a gente não tem firmeza aonde a gente está plantado. A gente não está firme naquilo que o Senhor falou para a gente fazer. A gente vê, por exemplo, quando Jesus chamou a Levi, um dos seus discípulos, a gente vê isso em Lucas capítulo 5, versos 26 a 28, 27 a 28, diz assim: passadas essas coisas, Jesus saiu, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Ele deixou tudo que ele tinha, tudo que ele fazia, deixou a sua posição, deixou o seu dinheiro, deixou o lugar onde ele estava e passou a seguir a Jesus. Também, quando Jesus encontra os seus primeiros discípulos naquela pesca que ele fez, maravilhosa, que os discípulos pescaram a noite toda e não conseguiram pescar nada, e quando Jesus diz para eles: joga a rede para o outro lado, e aí eles tiveram uma pesca muito grande, né? Isso está lá em Lucas capítulo 5, verso 11, diz assim: e arrastando eles os barcos para a praia, depois de terem pescado, deixaram tudo e os seguiram a Jesus. Seguir a Jesus, viver uma vida com Deus, implica em a gente ter foco em uma coisa só, em pensar uma única coisa, em determinar, em colocar todo o nosso esforço, todo o nosso pensamento, toda a nossa energia em buscar o Senhor. Por isso que Jesus falou que a gente deve amar o Senhor Deus com todo o nosso entendimento, com todo o nosso corpo, com toda a nossa força. Tudo que eu fizer, tudo que eu viver, tem que ser para conhecer mais a Deus, para viver uma vida que faça diferença. Jesus, quando terminou o Sermão do Monte, ele termina com uma parábola interessante, que está lá em Mateus capítulo 7, de 24 a 27, diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, ou seja, tudo que ele falou a respeito no Sermão do Monte, os princípios do reino de Deus, ele termina dizendo assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, esses meus ensinamentos, e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Aquele que deseja ter uma vida firme no Senhor, precisa conhecer os mandamentos do Senhor, as palavras de Jesus, os princípios do reino, e viver segundo esses princípios. Essa pessoa vai ser comparado a alguém que edificou a sua casa sobre a rocha, ao contrário daquele que edificou sobre a areia. Agora, para eu construir uma casa sobre a rocha, o que eu preciso fazer? Tirar a areia que está por cima. Eu preciso escavar até encontrar a rocha, aonde eu vou edificar a minha casa. Existe uma demanda de foco, de trabalho. Eu preciso me dedicar a tirar tudo aquilo que impede que a minha fé seja firmada sobre a rocha. Eu tenho que ter o trabalho de me dedicar a preparar o terreno para poder construir aquela casa onde o seu firmamento vai ser rígido, vai ser firme.
E aí, quando vier a chuva, porque ela vem, a chuva vem, a tempestade vem, gente. Eu sei que você já é grandinho o suficiente para saber que a nossa vida não são flores, que a gente passa por momentos de luta, de dificuldade, de crises. Isso vem para todo mundo. Agora, como a gente vai reagir a esses momentos, que vem para todo mundo, que é uma questão de tempo, se ainda não veio para você, saiba que vai vir. A maneira como a gente responde a esses momentos de crise e dificuldade tem a ver com quão firme é o lugar onde a gente construiu a nossa vida. É quão firme o lugar aonde a gente estabeleceu a nossa fé. Ao contrário daquele homem que é como a onda do mar, que vai jogada de um lado para o outro, a nossa vida firmada no Senhor Jesus faz com que a gente seja firme, faz com que a gente permaneça, mesmo com a maior tempestade que puder vir. Mas isso exige da gente foco, exige da nossa parte trabalho, exige da nossa parte dedicação em conhecer a Deus, em conhecer os princípios do reino, conhecer a palavra do Senhor, se dedicar a ouvir e a praticar essas palavras. Eu não sei aqui quantos assistiram aquele filme Karate Kid. Alguém assistiu aqui? É um filme gostoso de assistir, né? Bacana. E tem uma lição que eu aprendi que eu vi naquele filme, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está vendo aqui. Eu não sei se você se lembra que o menino que ia aprender a lutar karatê, ele estava passando por um momento de dificuldade lá na região onde ele morava. Ele veio de uma outra cidade, e quando ele chegou lá, começaram a fazer bullying com ele, e para se defender, ele encontra então um mestre do karatê que passa a ensiná-lo a lutar karatê. Só que as primeiras aulas de karatê são terríveis para ele, porque aquele mestre começa a dar para ele um treinamento que não faz o menor sentido. Vocês se lembram como é que é? Ele tinha que pintar a cerca, e ele pinta meio metro de cerca, e ele fala, acabei. E aí o seu mestre falou assim, não, falta todo o resto. Aí tem todo o entorno da casa que ele tem que pintar. Depois ele tem que encerar os carros daquele mestre. E ele passa dias encerando aqueles carros. E não faz sentido para ele o porquê que ele tinha que fazer aquilo. Não tinha nada a ver com karatê. E aí eu faço a ligação com o que a gente viu no comecinho do capítulo 1 de Tiago, que as provações pelas quais a gente passa, né, fortalecem a nossa fé. Eles provam a nossa fé. E essa provação produz perseverança. O resultado dos nossos testes produz perseverança. Aquilo que a gente está passando vai produzir um fruto que a gente não entende. Assim como aquele garoto estava sendo treinado de uma maneira que ele não entendia o porquê. Mas quando ele começa a lutar, os seus reflexos estão prontos, por causa dos exercícios que ele havia feito. Muitas vezes a gente não entende por que passa por situações tão difíceis no nosso dia a dia. O Senhor está nos treinando. Ele está produzindo em nós algo para que a gente seja, que a nossa fé tenha ação completa, como diz o texto. E uma vez confirmada, produz a perseverança, a fim que sejamos perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Saiba então que o Senhor está treinando você. As dificuldades pelas quais você está passando são treinamentos do Senhor, e você talvez não esteja vendo o motivo pelos quais você está passando por isso. Talvez você fale assim, isso não tem nada a ver com karatê, Deus. Eu quero lutar, eu quero fazer aquilo lá que todo mundo faz, aqueles movimentos bacanas, tal. Mas não estou vendo, não tem a ver. Mas Deus sabe como é a melhor maneira de preparar você. Como é a melhor maneira de tornar os seus músculos fortes. Tem alguns exercícios que a gente faz quando vai na academia, e quando você chega em casa, você fala assim, eu não sabia que tinha músculo aqui, que está doendo tanto. Tem lugar que está doendo que eu não sabia nem que tinha músculo, não é verdade? Deus estabeleceu e criou maneiras para que a gente fosse treinado em coisas que a gente nem sabe que precisava. Mas Ele nos prepara para que a gente seja perfeito em todas as coisas, em nada deficientes. Então, Tiago fala assim, não fique triste por passar por provações, fique alegre, alegre-se. Gente, quando a gente passa por esses momentos que a gente tem passado, de tantas aflições, de tantas incertezas, é o momento de você se alegrar no Senhor. É o que a palavra está dizendo. Se alegrar no Senhor, porque é a oportunidade do Senhor te capacitar, te moldar,
fazer florescer a fé que está guardada talvez na sua vida, mostrar para você que Ele é capaz. Quando está tudo bem, a gente não precisa de Deus. Quando está tudo bem, a gente não sente necessidade de ver o Senhor operando de forma milagrosa. Mas quando as coisas começam a apertar, é a hora da gente chegar para o Senhor: Senhor, se o Senhor não fizer, eu não sei como é que vai ser, o Senhor tem que fazer. Exercita esse músculo que está escondido aí, Deus, porque se depender de mim, não vai rolar. Então, quando a gente passa por essas provações, nós somos levados a sermos, então, nos tornamos perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Eu queria te mostrar também como o foco pode trazer benefícios para a gente, como a gente vê isso na vida de Tiago, por exemplo. A gente vê que Tiago, ele começa o seu livro dizendo assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E aqui vale a pena a gente se demorar um pouquinho em algumas palavras importantes. Quando ele fala Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, quando ele fala que ele é servo, a palavra é literalmente escravo. Escravo. Para nós, a conotação de escravo é uma coisa muito longínqua, a gente não tem muita ideia do que significa ser escravo. Mas, para eles, para quem ele estava escrevendo, fazia todo sentido. Escravo não decidia o que queria fazer, não tinha vontade própria. Tudo que ele fazia dependia da vontade do seu senhor. Um escravo não decidia quando ele ia casar, ele não decidia que tipo de comida ele ia comer, ele não fazia planos para o seu futuro, porque ele tinha um senhor. E aqui quando ele fala que ele era escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, Senhor era aquele que era o dono do escravo, não tinha dúvidas a respeito da vontade do Senhor ser feita na sua vida. Então, Tiago tinha foco, ele sabia que a sua vida estava escondida em Deus, a sua vida pertencia ao Senhor, e tudo que acontecia na sua vida dependia da vontade de Deus. Esse Tiago aqui, provavelmente, os comentaristas dizem que era o irmão de Jesus, o irmão por parte de mãe, né? Mas ao invés dele falar assim: olha, aqui é Tiago, sabe, o irmão de Jesus, então presta atenção no que eu vou falar. Aqui é Tiago, o apóstolo, aquele que é o líder da igreja lá em Jerusalém. Não, ele sabia que a sua posição era de servo. Ele tinha isso como seu foco. Ele sabia que ele dependia do Senhor. E ele não se colocava como alguém importante. Ele sabia que a sua vida dependia da vontade do Senhor. Outra coisa é que ele olhava para as provas como uma oportunidade de crescimento e que era uma coisa natural e que trazia benefícios para eles. E que isso produzia perseverança. Isso ajudava, quando ele olhava para as tribulações, ele sabia que essas tribulações iam fortalecer o seu ministério, que a sua vida estava sendo formada para cumprir o propósito de Deus na sua vida. O Senhor nos chama a consagrarmos a nossa vida a Ele, a dedicarmos a nossa vida com foco, sabe, sem olhar para os lados, sem olhar para as coisas que trazem alegria só para mim. A minha vida é uma vida de escravo do Senhor. Um escravo não decide o que ele vai fazer, ele depende da vontade do Senhor. Um outro texto que eu queria mostrar para você é que Jesus, quando fala que uma casa dividida não prevalece, pensamentos divididos fazem com que a gente se enfraqueça, vontades divididas faz com que a gente não tenha foco, faz com que a gente perca nosso tempo naquilo que a gente deve fazer. Eu queria mostrar para você também como Paulo tinha foco na sua vida. Lá em Filipenses capítulo 3, versos 12 a 14, diz assim: não que eu já tenha recebido, ou que já tenha obtido perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo aqui, ele fala assim, o que ficou para trás, ficou para trás. Não me interessa mais. Eu errei, eu era uma pessoa importante, fiz coisas erradas, mas agora o Senhor me chamou
para cumprir o seu propósito. Então, eu não vou mais ficar olhando para trás, eu vou olhar para frente, eu vou focar no alvo que eu tenho para onde eu tenho que ir. E vou avançar para essas coisas. Eu vou olhar para o prêmio da soberana vocação, do chamado de Jesus Cristo para a minha vida. A gente vê lá também em Colossenses 3, versos 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados justamente com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, e pensai nas coisas que são do alto, não nas coisas que são da terra. Gente, a gente vive pensando naquilo que eu preciso fazer para resolver os meus problemas, não é verdade? A gente vive pensando na carreira que a gente vai desenvolver para conquistar os objetivos que eu quero para mim. Eu quero me aposentar bem, eu quero ter uma casa bacana, eu quero formar uma boa família, eu quero dar o melhor para minha família. Mas, uma vez que nós morremos, ressuscitamos com Jesus. A nossa perspectiva é a eternidade. O lugar para onde nós estamos caminhando é o mais importante do que a vida que nós temos aqui. E aqui, não é simplesmente fingir que as coisas do dia a dia não existem, mas é dar mais valor àquilo que está por vir. Eu tenho que gastar meu tempo pensando nas coisas que são do alto, buscando as coisas que são do alto, buscando o reino de Deus em primeiro lugar. É isso que o Senhor fala para nós. A gente vê também o poder do foco, como diz lá em Hebreus, capítulos 12, 1 e 2, diz assim: portanto, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Aqui, o autor de Hebreus está falando o seguinte: no capítulo anterior, ele fala sobre os heróis da fé, a maneira como eles conquistaram as coisas, pela maneira como eles creram no Senhor. Então ele fala assim, olhando para essas pessoas, como eles viveram, a gente tem que deixar de lado o pecado e correr a carreira que nos está proposta. Com perseverança, correr essa carreira, né? Andando naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E correr uma carreira, ele está usando a figura de um corredor, de um atleta. Você sabe, por exemplo, que um atleta que está se preparando para uma competição, ele tem uma série de restrições que ele tem que submeter. Ele não come aquilo que ele quer, ele não vai dormir a hora que ele quer, ele não vai para as festas que ele quer, ele tem que se resguardar para que ele esteja preparado para correr essa carreira. A mesma coisa com a gente. Se eu quiser de fato correr a carreira que o Senhor me chamou para correr, fazer a vontade do Senhor, andar e mostrar a glória do Senhor na minha vida, eu tenho que me preparar, eu tenho que restringir algumas coisas na minha vida. Eu não vou simplesmente abrir mão de coisas que são boas, eu vou desejar e fazer coisas que são melhores. E é isso que a gente tem que entender. Quando ele fala da gente pensar nas coisas que são do alto, é entender que as coisas eternas são mais importantes, são melhores do que as coisas que são daqui. Se a gente não gastar tempo meditando nessas coisas, a gente vai ser enganado pelo dia a dia. A gente vai achar que a gente está perdendo coisas aqui, quando na verdade a gente está construindo coisas para serem reveladas na eternidade. A gente está pintando cerquinha, a gente está encerando carros, como no Karate Kid. A gente está se preparando o nosso corpo, preparando o nosso espírito para as coisas que estão por vir. Eu quero terminar essa palavra lendo com você 1 Coríntios 9, de 23 a 27. É Paulo também falando a respeito da sua vida. Ele fala assim: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Ele tem foco. Ele sabe onde ele quer chegar. Ele se guarda. Ele faz os exercícios corretos. Ele come a coisa correta para estar preparado para fazer. Em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, incorruptível. Ora, se o atleta faz tudo o que faz para alcançar uma coroa que vai
durar muito pouquinho. Aliás, a coroa naquela época era um galho que era enrolado, então depois de algum tempo ele acabava secando, né? A nossa coroa é incorruptível. Se o atleta, naquela época, se dedicava tanto, se restringia em tantas coisas, trabalhava tanto para alcançar uma coroa que morria, que durava tão pouco, nós, que temos uma coroa incorruptível que está vindo sobre nós, também podemos fazer a mesma coisa. Versículo 26, assim corro eu também, não sem meta, não sem foco. Assim luto, não desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, como escravo do Senhor, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quando Tiago fala a respeito de pedir sabedoria a Deus com fé, ele está nos ensinando algo muito importante, que passar pelos momentos de provação e lutas, onde a nossa fé vai ser provada e vai ser aprimorada, vai nos tornar íntegros e perfeitos, não carentes de mais nada, depende da gente entender a vontade de Deus, com sabedoria, olhar para o mundo, olhar para as decisões que a gente tem que tomar, e com sabedoria desejar essas coisas. Não são coisas naturais. O natural é a gente gastar a nossa vida pensando no dia de amanhã. O natural é as pessoas gastarem todas as suas energias para conquistar algo que vai ficar aqui. Mas a sabedoria de Deus nos ensina a olhar para a eternidade. A sabedoria do Senhor nos ensina que a coroa incorruptível vale a pena ser buscada. Vale a pena a gente se dedicar, vale a pena a gente esmurrar o nosso corpo, a gente reduzir o nosso corpo à escravidão, para buscar isso do Senhor. E gente, eu não estou falando aqui simplesmente de sofrimento, estou falando do seguinte: quando a gente se dedica a conhecer a Deus, quando a gente se dedica a nossa vida com o Senhor, a buscar o Senhor, a ouvir a sua palavra, em tempo de oração, a gente é transformado, e aí a perspectiva da eternidade nos leva a nos alegrarmos nesse momento, nessa vida que a gente tem agora. Você pode não ter o carro que você queria, pode não ter a casa que você queria, talvez o seu casamento não esteja na melhor das condições, mas quando a gente olha para a eternidade e vê que a gente está se preparando para estar lá, o Senhor nos fortalece e enche a gente de alegria. A nossa vida tem que ser mais do que trabalhar para pagar a conta e vir na igreja uma vez por semana. A nossa vida precisa mostrar a glória do Senhor todos os dias. A nossa vida precisa ser uma vida que a gente esteja cheio de alegria, porque a gente está olhando para a eternidade, está olhando para o Senhor, como escravos dele, de um grande Senhor, de um Senhor que é bom, que é justo, que é amoroso, que é benigno e que é poderoso. Quando eu olho para as provações pelas quais eu passo, eu não tenho que ficar preocupado, nem com medo, nem triste. Eu posso me alegrar, porque o meu Deus há de suprir cada uma das minhas necessidades. Você pode olhar para as suas dificuldades e pensar dessa forma? Como é que você tem olhado para os momentos de crise pelos quais você tem passado? Quando você olha para o futuro do Brasil e as incertezas pelas quais a gente está passando, as perspectivas que a gente está vendo, você se alegra ou você fica com medo? Você fica triste ou fica preocupado? Como é que a gente lida com isso? Pela fé. Pedindo ao Senhor: Senhor, me dá sabedoria para enxergar essas coisas e ver que o Senhor cuida de cada uma delas. Me dá sabedoria para gastar meu tempo naquilo que é importante de fato. Eu não vou ficar preocupado. Eu vou me alegrar no Senhor. Eu sempre cito esse texto, e vou citar mais uma vez, o Salmo 27, versículo 4, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar no templo do Senhor. Eu peço uma coisa, foco, uma coisa. Eu peço para Deus, mas ainda assim eu vou buscar, eu vou fazer minha parte. Deus é que se revela. Se Ele não se revelar, eu não tenho como estar na sua presença. Mas, apesar de Deus se revelar, eu vou buscar isso. Eu vou fazer disso a minha prioridade. Eu vou acordar todos os dias e vou falar: Senhor, fala comigo hoje. Abre os meus olhos para ver o Teu poder. Abre os meus olhos para ver o Senhor atuando na minha vida.
Abre os meus olhos para enxergar o Senhor como o Senhor do universo, como o Senhor de fato é. A minha vida não está na mão de ninguém que não seja o Senhor. Nem na minha mão, graças a Deus, porque a minha vida não está nas minhas mãos. Não depende da minha força, não depende daquilo que eu posso fazer, das minhas conquistas, da minha capacidade, do meu talento. Depende do Senhor, da bênção do Senhor sobre nós. O Senhor quer que a gente foque nele, olhe para Ele e dependa dEle. Busca Ele e não ao outro Senhor. Não podemos ter dois senhores, servir a Deus e as riquezas, servir a Deus e a sociedade, servir a Deus e o meu trabalho. Não. Tudo que eu faço, aonde eu vou, eu estou para servir ao Senhor. E Ele é um Senhor que recompensa os seus servos, os seus filhos. Jesus falou assim: eu já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Jesus falou assim: vocês me chamam de Senhor, e de fato eu sou, mas eu já não chamo vocês de servos, eu vos chamo de amigos. Nós nos relacionamos com o Senhor como seus servos, aqueles que dependem da sua vontade, que honram a sua vontade, mas Ele nos chama de amigos, muito mais que amigos, Ele nos chama de filhos. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando eu chego para Deus em oração, eu não chego para um senhor como um escravo, eu chego para um pai como um filho. E um pai faz o que é melhor para o seu filho, em amor. E não é um pai qualquer, não é um pai mau, não é um pai limitado como nós. Nós, como pais, podemos fazer um monte de promessas que a gente é incapaz de cumprir, não é verdade? Do tipo: filho, eu vou lá assistir o seu jogo no futebol depois. Aí acontece alguma coisa no trabalho, você tem que ficar no trabalho e quebra a promessa com seu filho. Ou você fala assim: eu vou te dar o presente que você quer. Aí acontece alguma coisa, você não tem dinheiro para comprar o presente. Quebra a promessa. Mas com o nosso Deus não é assim. Não tem nada que o segure, não tem nada que seja impossível para Ele. Nada é difícil demais para o nosso Deus. Então, quando a gente chega na presença do nosso Pai, Ele tem prazer em nos abençoar. Orar ao Senhor é colocar Ele em primeiro lugar. Orar ao Senhor é dizer que nós dependemos dEle. Orar ao Senhor significa nos submetermos à sua vontade. Jesus ensinou: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A tua vontade, Deus, é boa, perfeita e agradável. A tua vontade é perfeita, a tua vontade é irresistível. E eu preciso gastar meu tempo na vida lembrando dessas coisas, lembrando e construindo quem é Deus na minha mente, para que quando eu me aproximar dEle, eu me alegre com Ele. Quando eu me aproximar do Senhor, eu olhe para todas as outras coisas e repute como lixo, como refúgio, como coisas que não são importantes, à medida que eu conheço ao Senhor e tenho nele o meu maior tesouro. O Senhor está nos chamando a gastar tempo, dedicando o nosso tempo, o nosso foco, a nossa mente, sem mente dividida, sem desejo de estar aqui e de estar lá, estar com o Senhor. Uma coisa eu peço ao Senhor: que possa estar na sua casa e aprender dEle e contemplar a sua beleza. Na casa do Senhor eu estou seguro, eu estou alimentado, eu estou amparado, estou protegido, estou sendo amado por Deus. Não vamos permitir que a gente perca o foco no Senhor. Não vamos permitir que a correria do dia a dia roube o nosso tempo com o Senhor. Roube a nossa prioridade com o Senhor. Os discípulos deixaram tudo para seguir Jesus. E muitas vezes a gente quer segurar um monte de coisas na nossa mão que não são importantes, mas que roubam o nosso tempo, que roubam a prioridade, que roubam a oportunidade da gente se submeter à vontade do Senhor.